A paz do Senhor Jesus, amada e amado Senhor, passando aqui para nós orarmos, em 2 Samuel, capítulo 5. Vamos orar ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, dos pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda armadilha, de toda cilada. Repreende a fúria do inimigo. Senhor, guia-nos, Senhor, debaixo da Tua destra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim, em 2 Samuel, capítulo 5. E vieram todas as tribos de Israel a Davi em Hebrom, e falaram dizendo: Eis que nós estamos aqui, somos teus ossos e tua carne. E já faz tempo, quando Saul ainda reinava sobre nós. Tu eras quem saías e entravas com Israel. E além disso, o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu sobre Israel serás príncipe. Vieram, pois, todos os anciões de Israel ao rei de Hebrom e ao rei de Davi, fez com ele aliança em Hebrom, diante do Senhor, e a Davi ungir o rei sobre todo Israel. Então nós vemos aqui agora essa unção, na verdade é a terceira unção sobre a vida de Davi. A primeira unção foi quando ele estava ainda no pasto e Samuel, ali direcionado por Deus, ungiu ele. A segunda foi quando ele foi ungido sobre Judá, e agora ele estava sendo ungido sobre todo Israel. Então nós temos que fazer, o que é correto e não muitas das vezes o que nós queremos. O tempo da espera na vida de Davi foi necessário para ele ser lapidado, para ele ser transformado, e ele, depois de tanto tempo ali, diante de tantas guerras, tanto derramamento de sangue, ele agora estava ocupando o lugar dele que era devido. E aqui o povo reconhecia que mesmo quando Saul estava ainda reinando, era Davi que estava na frente da batalha, era Davi que estava por interesse sobre o povo. O povo escolheu aqui, os anciões escolheu Davi, ungiu, mas ele já era escolhido do Senhor. Eles tinham um interesse próprio, mas ele já era o escolhido do Senhor. Talvez muitos olham para você e talvez não dê o valor que você realmente merece, mas o que importa é que você já é o escolhido do Senhor. Você é o querido do Senhor. Você tem um propósito a cumprir no nome do Senhor Jesus. Era Davi da idade de 30 anos quando começou a reinar e reinou 40 anos. Então Davi, ele começou seu ministério como Cristo. Ele é um tipo Cristo aqui no Velho Testamento, onde ele iniciou o seu ministério, aos 30 anos. E ele ali, começou a reinar. Como o nosso Rei Jesus reinou sobre as trevas, como o nosso Rei Jesus veio e aniquilou todo o mal. Então nós vemos que, olha o verso 5, em Hebrom reinou sobre Judá por 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Então Davi, ele esperou, não foi de repente. E Deus, ele tem um tempo para lapidar a minha vida e a tua vida. Ele tem um tempo para nos forjar, Ele tem um tempo para nos moldar da forma que ele quer. E então o rei e os seus homens foram a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam na terra, os quais falaram com Davi, dizendo: Tu não entrarás aqui, pois serás repelido pelos próprios cegos e coxo, querendo dizer: Davi não entrará aqui. Então veja, a primeira atitude de Davi quando ele começou a reinar foi ele quebrar as fortalezas do inferno, foi ele confrontar o inimigo que ainda estava ali. Veja, em Josué, nós vemos quando Josué conquistou a terra, ele ali enfrentou os gigantes, mas bem provável, tem indícios, de que permaneceu algum deles, porque diz que os jebuseus ainda habitavam naquela terra. E que nós podemos ver que Saul, ele não se preocupou em ir lá e aniquilar aquele mal no meio do povo. O que nós aprendemos é que se nós não tratarmos o mal que habita no meio, no nosso interior ou no meio da nossa família, se nós não aniquilarmos a contenda, se nós não aniquilarmos a falta de perdão, aquilo que está no interior nosso, não tem como nós obtermos sucesso e vitória. Saul, ele fez vista grossa
ele não confrontou, ele não tirou os jebuseus que habitavam no meio da terra. E por isso ele foi destruído, por isso ele foi rejeitado por Deus. E nós vemos que Davi, ele ali foi, e assim os jebuseus estavam lá zombando, dizendo: tu não entrarás aqui, pois serás repelido pelos próprios cegos e coxos. Então, quando fala dos cegos e coxos aqui, está dizendo que os mais fracos destruiriam Davi. Está dizendo que até alguém, né, que parecia aos olhos de muito que eram incapacitados de guerrear, eram capazes de destruir Davi. Quando nós olhamos, quando fala de cegos e coxos, também podemos ver que fala a respeito daqueles que estão cegos e coxos espiritualmente, que não têm buscado em Deus. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, a qual é a cidade de Davi. Veja, mesmo o inimigo falando que ele não entraria, ele não deu ouvido, mesmo zombando dele, ele não parou, ele não retrocedeu. Mesmo quando muitos diziam: não está preparado, você não é capaz, você não consegue reinar sobre Israel. E ele não foi na força dele, porque ele dependia de Deus e não da força dos braços dele. Que nós possamos destruir as fortalezas do inimigo que ainda habita no nosso meio, que ainda habita no interior do homem, que nós possamos olhar os jebuseus que precisa ser destronado, e muitas das vezes é a falta de perdão, muitas das vezes é o remorso, é a raiva, é o querer fazer na força do braço, que nós possamos destronar os pensamentos negativos que diz que nós não somos dignos, que nós não somos capazes, que nós não vamos chegar a lugar nenhum, que nós possamos destronar aquilo que parece que não tem problema, né? Ali nós vemos que a primeira coisa que Davi quis fazer era tirar, era quebrar, né, aqueles jebuseus, destruí-los, tirar do meio da terra. Não tem como uma terra produzir se no meio dela ainda tem o mal. É necessário tirar. E veja que continuou falando, mas Davi tomou a fortaleza de Sião, a qual é a cidade de Davi. Aleluia! E disse Davi aquele dia: quem chegará até os canais e ferirá os jebuseus e os coxos e os cegos, os quais a alma de Davi aborrece? Então, ele está dizendo num sentido espiritual. Ele está dizendo aqui de uma forma espiritual, né? Por isso se diz: os cegos e os coxos não entrarão nesta casa. Então a intenção, né, de Davi falando aqui é sarcástico, é falando assim: olha, cegos e coxos espirituais não entrarão, aqueles que não têm fé como Davi não entrarão. Então veja, quando nós estamos cegos espiritualmente, estamos coxos, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Mas quando nós não olhamos para nós, olhamos para o problema e dizemos: olha, você não é nada perto do tamanho do meu Deus. Eu não posso, mas meu Deus pode, né? Eu não consigo, mas o meu Deus consegue, né? Você pode parecer ser grande aos meus olhos. Você pode olhar para uma conta bancária negativa e dizer assim: eu não tenho condições, mas o meu Deus é o dono do ouro e da prata. Você pode olhar para um diagnóstico médico e dizer assim: você, né, esse diagnóstico eu não aceito, porque Deus deu Jesus que levou sobre ele todas as enfermidades. Eu não aceito aquilo que o inimigo tenta implantar na minha mente. Que nós possamos usar a palavra de fé, que nós possamos entender que Deus está no controle da minha e da tua vida, que nada foge do controle de Deus. Aleluia. Então, quando ele diz ali, ele está dizendo de uma forma sarcástica, né? Não que era uma deficiência física, mas uma deficiência espiritual. E quantos estão assim? Estão, né, ali com uma deficiência espiritual, está precisando ali destronar os jebuseus que ainda existe dentro dela, que existe dentro dele, né? Nós temos que vigiar, porque a nossa mente é um campo de batalha. A nossa mente, ela todo tempo está lutando contra nós, porque aquilo que nós vemos é muitas das vezes o que o nosso pensamento quer dizer: não, isso é impossível, mas é no tempo
do momento improvável, é naquilo que parece que não tem saída, que nós glorificamos a Deus e testificamos a nossa fé. Aquilo que aos nossos olhos parece impossível, é um motivo de Deus realizar, para o nome dele ser engrandecido, para que, né, ele possa ser exaltado entre as nações. E Davi habitou na fortaleza e lhe pôs por nome a cidade de Davi e edificou ao redor deste Milo por dentro. Então, Davi, antes dele começar a habitar na sua fortaleza, a pensar em mudar o nome, em pensar em edificar-se ao redor, ele se preocupou em tirar aquilo que estava contaminando. Ele se preocupou em aniquilar os jebuseus, tirar aquilo que não acrescentava nada. Olha, e Davi ia crescendo e aumentando, pois o Senhor Deus dos exércitos estava com ele. Então não tem como nós dizermos que Deus está conosco se na primeira luta, na primeira afronta do inimigo, nós tentamos retroceder. Mas quando nós permanecemos fiel a Deus e aquilo que ele diz que nós somos, quando nós não abrimos mão do propósito por causa dos enfrentamentos, porque Davi estava diante de gigantes, os jebuseus, mas ele não retrocedeu, porque ele não foi na força do braço, ele foi com Deus. Ele foi Deus na frente. Ele primeiro se importou em olhar o que estava contaminando. Então nós temos que olhar o interior. Nós temos que tirar a mágoa. Não podemos fazer como Saul, que ele negligenciou o interior da terra. E nós somos a terra. Nós somos, né, aí aquilo que Deus quer tratar no dia de hoje. O que tem te paralisado? O que tem feito você retroceder? O que tem contaminado a tua alma? Hoje, esvazia-se de você mesmo, esvazia-se e entrega nas mãos do Senhor e Ele tudo fará por você. Veja, Davi, ele cresceu, né? Ele foi crescendo porque o Senhor dos exércitos estava com ele. Que você possa olhar para a sua situação e dizer, não, eu não sou o que você diz que eu sou. Eu não sou, né, o que o inimigo da minha alma tem tentado lançar na minha mente. Eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Eu sou princesa, eu sou príncipe do Senhor. Eu sou amada, eu sou querida. Eu sou amado e sou querido do Senhor. Porque Deus me fez para ser família dele. Em nome de Jesus, amém? Então, aqui, Deus, ele quer que nós venhamos entender que é ele que está no controle da minha e da tua vida. É ele. E quando ele diz, ó, ele edificou ao redor deste Milo para dentro. Então, quando diz aqui, ó, e edificou, quando fala aqui no Milo, quer dizer aonde tinha água, né? E antes dessa água ali, dele construir, dele proporcionar isso ali dentro e edificar, ele primeiro tratou o centro. Ele tirou o que não era bom. Ele tirou o que estava contaminando o povo, que eram os jebuseus. Na minha e na tua vida, para fluir a água do Espírito Santo de Deus, nós temos que fazer o quê? Tirar o que está contaminando, porque não tem como o Espírito Santo de Deus fluir dentro de mim e de você, se nós não tirarmos o que está nos contaminando. No verso 8, né, quando fala aqui, ó, e disse Davi aquele dia, quem chegará até os canais e ferirá os jebuseus e os coxos e os cegos aos quais a alma de Davi aborrece? Então, para nós vencermos os jebuseus, nós temos que abrir mão deles. Nós temos que não ignorá-los, como Saul fez, mas é nós tratarmos aonde precisa ser tratado. Aonde dentro de mim eu preciso vencer. Aonde eu preciso entender que se eu ficar presa nesse ressentimento, nessa falta de perdão, nessa, né, sentimento de ser inferior, eu não vou chegar onde Deus quer que eu chegue. É necessário destronar os jebuseus, para então você começar a habitar na fortaleza que é Deus, para você deixar ali, né, a água do Espírito Santo de Deus fluir sobre a tua vida, né? Então, e lhe pôs por nome a cidade de Davi e edificou ao redor deste Milo para dentro.
Então, para que nós possamos, né, viver tudo que Deus tem para nós, é necessário nós tirarmos o eu acho, o que dizem, né, o que falam, o decreto do homem, mas nós olharmos para Deus, é confiar, é ter fé naquilo que Jesus fez por nós naquela cruz, para que nós possamos alcançar a ajuda do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ser direcionados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então Deus, ele quer que nós venhamos destronar, tirar, tratar, né, arrancar o que tem nos paralisado, o que tem nos deixado contaminado ainda, o que dentro de você, no seu interior, precisa ser arrancado, para que você possa deixar a água do Espírito Santo de Deus fluir sobre você. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus, que Deus possa falar ao teu coração. E Davi, ele foi crescendo e aumentando, porque a fé dele não estava naquilo que os olhos dele via, mas aquilo também que ele viu. Ele não negligenciou, ele não fingiu que estava tudo bem. Ele confrontou o inimigo. Ele ali foi e destronou o inimigo que estava no meio da terra. Amém? Então, hoje, olhe para dentro de você o que você precisa fazer, liberar perdão, tomar uma atitude. Você precisa quebrar o pensamento negativo e olhar para Cristo, olhar para as conquistas que Ele já fez para mim, por você naquela cruz, para que o Espírito Santo de Deus possa fluir através de você. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra, obrigada pelo teu ensinamento, louvado é o teu nome, Senhor. Que o Senhor possa ter falado a cada coração no dia de hoje, o que eu te peço em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.